Olha só quem tá aqui de novo. Poxa, que gracinha, Super Noquito. Gostei bastante, quero muito mais, mon amour. Olha, primeiro eu vou pedir pra você me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui do lado. Dá uma olhada no meu site que vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo. E vamos logo pro vídeo dessa semana que muita gente tá esperando e que eu vou colocar a mão na massa. Vou lançar single sim, vou lançar videoclipe na semana que vem. Seria meu sonho? Vamos pro vídeo dessa semana. Bom, gente, eu acho que todo mundo que me segue sabe que eu voltei pro Brasil. E se você não assistiu o vídeo anterior, que vai aparecer aqui pro ladinho, eu revelei uma coisa que, graças a Deus, eu pude abrir meu coração pra vocês. Eu sou gay. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho da história de como eu trilhei esse caminho de aceitação, que já passou muito tempo desde quando eu me aceitei. Por que que eu não contei pra vocês mais cedo isso? Primeiramente, eu vivia num país muçulmano e eu tinha muito medo de, se caso alguém de má índole não fosse com a minha cara, como acontece, obviamente a gente sabe disso, eu tinha medo de alguém, por má fé, chegar e me delatar pro governo ou alguma coisa assim e acabar acontecendo alguma coisa ruim pra mim, comigo, e trazer dor de cabeça pra minha família. Então eu decidi voltar pro Brasil e tudo começou quando eu tinha, sei lá, meus 5, 6 anos de idade. E eu lembro realmente muito bem na minha cabeça que ao invés de eu jogar futebol com os meninos, eu preferia assistir eles, porque a gente tinha o time dos meninos com camisa e o time dos meninos sem. E eu gostava de ver, eu admirava os meninos sem camisa. E eu não sei, porque sempre, desde criança, desde quando eu entendo e tenho essa ideia, essa lembrança de quando eu era criança, eu sempre fui muito gordinho, muito criticado. E eu era muito chamado de viadinho, sabe, de gordinho. Eu gostava muito de estudar, eu tinha mais amigas mulheres. Só que dentro de mim eu sentia que tinha alguma coisa diferente, mas eu nunca admitia pra mim mesmo. Sempre quando me chegava na cabeça a ideia, ok, tem alguma coisa diferente, eu pensava em outra coisa, eu tentava me desconectar dessa ideia e falar assim, não, pode ser que não seja e tal. Só que quando você vai se aproximando da sua adolescência, onde a maioria das pessoas tem as suas descobertas sexuais, né? Eu não beijava muita gente, eu não era dessas pessoas que saía pegando todo mundo, até porque eu não me sentia confortável em beijar mulheres. Muitas vezes me senti na obrigação de ficar com meninas simplesmente para as pessoas pararem de me xingar de gay e tal, e isso me doía muito. Porque eu sentia, na verdade, que eu tava beijando uma porta, sabe? Eu sentia que quando eu beijava uma menina eu não sentia nada. Era uma coisa muito esquisita. Quando eu cheguei no meu terceiro colegial, eu, na verdade, me apaixonei por um menino pela primeira vez. Foi uma coisa boa e foi uma coisa ruim. Primeiro porque foi a partir daí que eu decidi contar para os meus amigos mais próximos que eu era bissexual. Porque pensar que eu era bissexual ainda me dava a ideia de que um dia eu poderia namorar uma menina e ser hétero, né? Eu tinha essa amizade forte com o menino da sala porque a gente jogava o mesmo jogo online. E infelizmente eu comecei a sentir mais do que uma amizade. E eu resolvi contar para ele. Só que como eu era muito covarde, tinha muita vergonha, eu escrevi uma carta ao invés de contar cara a cara, né? E avisei essa minha amiga que eu ia dar essa carta pra ele no último horário da escola. Só que minha amiga linda, maravilhosa, decidiu contar pra ele no primeiro horário que eu tinha uma coisa pra entregar pra ele. E o moleque ficou curioso pra saber o que que era. Aí eu me senti forçado e dei a carta pra ele. Gente, foram os piores segundos, minutos da minha vida. Eu sentava mais na frente e minha amiga sentava no meio e ele sentava atrás. E ela ficava meio que traduzindo pra mim o que estava acontecendo. E tem uma palavra que ela me falou que eu nunca vou esquecer, que foi o seguinte: calma que ele tá digerindo a informação. Quando ela falou isso, gente, eu queria morrer, eu queria sumir daquela escola. E ela falou assim, pronto, pode virar pra falar com ele. Eu virei pra ele, ele me entregou a carta de volta. E eu nunca vou esquecer a frase que ele falou. Rafael, eu sou playboy e eu odeio isso. Mas tá de boa. Posso contar pros meus amigos? Bom, você sabe muito bem que eu escrevi na carta que não é pra contar pra ninguém. Então, por favor, não conte pra ninguém.
Quem disse, mon amour? Muitos meninos que eram meus amigos começaram a se afastar de mim, inclusive esse menino cujo qual eu estava apaixonado. No outro dia ele sentou do outro lado da sala como se eu tivesse algum tipo de doença, sabe? As pessoas, infelizmente, elas têm essa ideia de que se você é gay, você vai sair atacando todo mundo, que você vai sair dando em cima de todo cara que aparece na sua frente. Não é bem assim. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Da mesma forma que eu posso criar o meu caráter de ser uma pessoa respeitosa, educada, eu posso muito bem criar um caráter de ser um louco querendo dar em cima de todo mundo, assim como um hétero pode ser assim também. Então não defina um gay como uma pessoa sem caráter que fica dando em cima de todo mundo. Não é assim, gente. Mas olha, eu agradeço até hoje esse menino que fez isso, porque foi o pontapé inicial para eu começar a admitir para mim mesmo que o que eu realmente era e o que eu gostava de verdade, o que me fazia me sentir um ser humano, sabe? Uma pessoa que estava fazendo aquilo que eu queria, que eu me sentia confortável. Comecei a fazer outras amizades, comecei a dividir experiências e tal. Dei o meu primeiro beijo num menino, que foi a melhor sensação que eu já tive na minha vida. Nunca tive essa sensação quando eu beijei uma menina. Eu sentia que faltava uma coisa. Faltava eu contar pra minha mãe e pra minha irmã. Eu comecei a sair pra lugares gays. Só que eu tinha medo de falar pra minha mãe pra onde que eu tava indo, pra onde que eu tava saindo e tudo mais. Eu senti essa necessidade de falar pra minha mãe, olha, eu tô indo pra tal lugar, só que eu mentia pra ela. Então eu resolvi contar primeiro pra minha irmã. Quando eu contei pra ela, a primeira pergunta dela foi: você vai cortar seu pinto? Falei assim, mana, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, não quer dizer isso, não quer dizer que eu vou cortar meu pinto, nada disso. Você não acha que é uma fase só? Então eu falei assim, Raquel, eu pensei muito, eu vivi desde quando eu me conheço, desde os meus 6, 5 anos, eu tenho essa ideia, eu já tenho esse negócio na minha cabeça. Não é só uma fase. E eu nunca estive tão feliz. Como é que pode ser só uma fase? Raquel, eu acho que tá chegando a hora de eu contar pra minha mãe. Eu só queria a sua ajuda, porque se eu não conseguir contar, eu quero que você conte por mim. Então quando chegar o momento eu vou falar pra você e nós dois vamos juntos falar pra minha mãe. Ah, tudo bem. Alguns dias depois, minha mãe tava na sala e eu perguntei pra ela, mãe, você vai trabalhar hoje à noite? Ela falou assim, vou sim, por quê? Eu falei assim, porque eu tinha uma coisa importante pra falar com você, mas deixa pra outra hora. Ela falou assim, não, agora você vai me deixar curioso, o que que é? Nisso, a minha irmã que estava no banheiro tomando banho, ela saiu e ela achou que era um momento e ela veio pra sala. E aí minha mãe olhou pra mim, olhou pra minha irmã e falou assim, o que que tá acontecendo? Nisso, gente, meu coração tava na garganta e eu falava assim, meu Deus do céu, me ajuda. Porque eu acho que a única coisa que você não quer perder quando você conta para os seus pais ou para sua família é o apoio deles. Você não quer perder isso, sabe? Dói muito pensar que você vai perder o apoio das pessoas que você mais ama, não é verdade? E eu contei para minha mãe, olha mãe, a única coisa que eu não quero é perder o apoio, o seu apoio da minha irmã. Nisso ela me interrompeu e perguntou, você é gay? Aí eu falei que sim, e a gente começou a chorar bastante, sabe? Porque, não sei, foi a emoção do momento. E ela disse que já sabia, que estava esperando eu encontrar o meu momento para falar para ela, que ela tinha medo do que eu ia passar na minha vida para conseguir respeito e tudo mais. As coisas melhoraram, eu me senti muito mais à vontade, comecei a conversar com minha mãe a respeito de tudo. E hoje ela é a minha melhor amiga simplesmente porque eu tenho total apoio da minha família. E fico muito triste de saber que tem muita gente por aí, muitos meninos e muitas meninas que não tem apoio, nem de amigos. O meu conselho para você é, se você quer se assumir, se você tem essa necessidade de compartilhar isso com alguém, encontre um amigo que você sabe que não vai te julgar por isso. Porque se você acha que o seu amigo vai terminar a amizade justamente por conta disso, me desculpa, mas ele não é o seu amigo. Ele não é seu amigo de verdade. Compartilhe, porque a gente sabe que é uma dor que a gente sente, que a gente se agride por tanto tempo, que não é justo com nós mesmos não vivermos nossa vida e sermos felizes só por conta da gente ter essa coisa na cabeça do que a sociedade vai pensar de mim, do julgamento da sociedade, sabe? Não é justo com a gente. Se você não tem com quem contar,
procura alguém na internet, eles podem te ajudar sim. Olha, eu tô muito feliz de compartilhar com vocês e ser aberto e falar que eu sou gay. Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje, não de ser gay, mas da pessoa que eu me tornei, porque eu não tenho medo de ser feliz. E eu espero que você também não tenha. Oi, dona Nene, tudo bem? Mãe, eu quero que você dê um recado para os pais e mães que estão passando por essa situação de aceitação dos filhos sendo gays, lésbicas. Só conta um pouquinho do que você poderia falar para eles para facilitar um pouco essa situação. Olha, não tem muito o que falar. É amor. Amor. É filho. Amor. É acatar a toda e qualquer situação que o filho, sendo gay ou não, vier trazer. É amor, é acolher, é aconchegar, é saber ouvir, poder falar quando precisar falar. São situações que os filhos não merecem ficar sozinhos só porque eles nasceram assim e são pessoas normais. Hoje em dia é tudo normal. Não tem como evitar, não vai ser só na minha família ou na família de quem mora nos Estados Unidos. Hoje, essa situação toda tá tão comum, tá tão normal, que tá acontecendo na casa de todo mundo. Mas o que acontecer? O que é esse acontecer? São filhos, é amor, muito amor. É esse amor aqui? Oh. Mãe, eu te agradeço muito, sabe, por ter me feito como eu sou, por ter me dado toda essa educação que você me deu pra mim e pra Raquel. Só que você facilitou muito essa minha jornada, que a gente sabe que é difícil, porque a primeira luta tá aqui dentro, depois tem a luta de você ficar com medo de perder um apoio da família e tal. E isso eu nunca tive de vocês. Então, muito obrigado, eu te amo muito. Eu também. E a gente espera que se você tá passando por isso também, que pra você se resolva da mesma forma que que foi resolvido pra nós, né? Nem todas as famílias aceitam com facilidade, mas é muito complicado a família que não aceita. Mas tenha fé, muita fé em você mesmo. Agora, também não caia por terra se a família não aceitar. E também não entre em desespero, como muitos já entraram e já fizeram coisas horríveis. Não. Você tem amigos. Tem amigos, você tem a você mesmo. A gente tem uma força interior que a gente desconhece. E é nessa hora que a gente pensa assim, poxa, Deus me largou. Não largou não, tá te carregando no colo. Pode contar com isso. Você nunca tá sozinho. Você tem que ser o seu maior aliado. Sim. Você tem que se bastar. Porque é assim que você enfrenta as outras coisas na vida também. Exatamente. Agora, sempre muito atento, porque tem muito preconceito ainda hoje em dia. Apesar disso estar bem comum, bem normal, esse normal ainda está entre aspas. Muito cuidado, porque tem pessoas muito maldosas que podem machucar fisicamente, psicologicamente. Não deixe essas coisas te abater ou te machucar. Você é muito mais poderoso do que você pode imaginar. Ou poderosa, né? Vocês são muito mais poderosos. Sim. E bola pra frente. É isso aí. Vambora fazendo, né? Assim como a Inês Brasil fala, não é verdade? Um beijo. Beijo. Obrigado. E a gente se vê.